Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, a se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. E a revista France Football, que não vai eleger nesta temporada o prêmio Bola de Ouro, como costumeiramente faz, aliás, também não dá para entender por que a France Football decidiu por isso, já que tivemos sim a temporada e não tivemos apenas a definição da Liga na França, mas enfim, eles decidiram fazer uma eleição do melhor time de todos os tempos. E aqui eu estou falando desde lá de trás, desde as primeiras eras do futebol até os dias atuais. E isso, como toda lista, gera sim polêmica, e eu não poderia deixar de discordar de uma das listas, que é a lista de goleiros. Temos lá goleiros excepcionais, goleiros fantásticos, mas nenhum goleiro sul-americano. E olha que Brasil, Argentina e Uruguai foram 9 vezes campeões mundiais somados. E no dia 17 de dezembro teremos essa definição não só do goleiro, mas também como todos os jogadores que vão trabalhar num esquema tático, vão trabalhar entre aspas, né, num padrão tático de 3-4-3. Também é um padrão tático que não é usado há algum tempo, a gente vê alguns times hoje se utilizando dele, mas ele não foi o padrão tático que a gente mais viu ao longo da história do futebol mundial. Mas enfim, eu não sei qual é também da France Football em fazer essas decisões, mas no dia 17 de dezembro, como eu falei, 170 jornalistas do mundo inteiro irão votar neste time que deverá sim ser coroado como o maior time de todos os tempos, como a equipe que seria a ideal de toda a história do futebol. Mas vamos para a lista dos goleiros. Eu vou até pegar aqui a minha colinha. Temos o Gordon Banks da Inglaterra, quem não se lembra, né, daquela defesaça que ele fez contra a seleção brasileira, a cabeçada contra o Pelé, e ele sem dúvida nenhuma merecia estar nessa lista, na minha opinião. Outro dessa lista é o italiano Gianluigi Buffon, que para mim foi um dos maiores goleiros da história e sem dúvida nenhuma ele é o cara que é referência na posição e é campeão mundial também. Ele foi campeão em 2006 com a Itália. O outro goleiro é o Iker Casillas, goleiro lendário do Real Madrid, goleiro campeão mundial pela Espanha. Muita gente não gosta do Casillas, mas é inquestionável o seu tamanho na história. Outro é o Sepp Maier, que também dispensa qualquer comentário, um goleiraço, um goleiro que também fez história ao longo de toda a sua carreira. Outro goleiro alemão, Manuel Neuer, o goleiro do 7-1, né, para quem gosta de lembrar desse fato, e campeão mundial aqui no Brasil em 2014. E esses são 5 goleiros que, sem dúvida nenhuma, estariam em qualquer lista, provavelmente. Seriam, talvez, jogadores unânimes. E temos também o Peter Schmeichel, goleiro do Manchester United, goleiro da Dinamarca. Também, para quem não se lembra, ele também teve uma passagem até pequena pelo Manchester City, mas Peter Schmeichel talvez não estaria nessa lista. 10 goleiros, talvez ele não estaria na minha lista, mas enfim, a France Football definiu por ele. E o Edwin van der Sar, o goleiro também espetacular da Holanda, um cara que também fez história no Ajax, fez história no Manchester United, campeão de Liga dos Campeões, campeão mundial de clubes, mas também não tem um título mundial, mas aí já é um outro papo, já é uma outra conversa. O Dino Zoff, campeão pela Itália em 1982, um goleiraço, um dos maiores goleiros de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, e merece estar nessa lista. E para mim, o mais lendário de todos, o grande goleiro em que todo mundo se lembra, né, do tal Aranha Negra, o soviético Lev Yashin, que faz história. As histórias que contam dele são espetaculares, apesar da gente não ter um material tão vasto assim do Lev Yashin. Ele é um goleiro que sem dúvida nenhuma passou de todos os testes possíveis como um arqueiro, como um goleiro, e merece estar nessa lista. Agora, temos a polêmica. E a polêmica responde pelo nome do camaronês Thomas Nocono, que foi goleiro do Espanyol de Barcelona, goleiro também da seleção de Camarões, mas não, né, assim, não dá. É um goleiro que pegou muito, sem dúvida nenhuma, um dos goleiros mais elásticos que eu já vi até hoje no futebol mundial, um cara que talvez se ele estivesse em um clube maior, não numa seleção maior, porque isso já é relativo,
mas num clube maior, com uma carreira mais sólida, com títulos de fato, aí eu certamente apoiaria essa decisão da France Football. E aí você comete injustiças numa lista dessa. Você, por exemplo, coloca o Thomas Nokono e não coloca o Gilmar, o goleiro da seleção brasileira, o único goleiro bicampeão mundial de Copa do Mundo. É um cara que ganhou 58, ganhou 62, ganhou títulos brasileiros, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial de Clubes. Puxa, cara, só se ele virasse o Pelé, né? Começasse a bater falta também, mas ele também não é critério, porque o Chilaveri e o Rogério Ceni ficaram de fora. Mas absurda a ausência do Gilmar, que foi o maior goleiro da história da seleção brasileira, na minha opinião. Temos aí o Tafarel, temos o Dida, temos também o próprio Marcos, que foi campeão em 2002, mas na minha opinião o Gilmar foi superior a eles todos. Superior não do ponto de vista técnico, porque o futebol ele evoluiu muito e talvez o atleta, a posição que tenha mais evoluído ao longo dos tempos foi a de goleiro. Não dá para ficar comparando uma geração com outra o tempo todo. Porém, na minha opinião, o Gilmar deveria estar nessa lista. Ele foi o maior goleiro da história do Brasil, talvez o maior goleiro da história da América do Sul, e ele não está nessa lista por sabe-se lá por quê. E aí também temos a France Football, né, que preferiu fazer a média com o futebol africano, já que nas outras listas, eu não vou falar dessas novas listas, tá, tanto de laterais quanto também de zagueiros, eu vou esperar a France Football divulgar todas e eu fazer uma lista completa para vocês aqui no Fala Cabido, mas preteriu um brasileiro em razão de colocar um africano nessa lista de goleiros. Essa é a minha opinião. Tivemos também goleiros na América Central excepcionais, tivemos também goleiros na América do Norte excepcionais. O próprio Jorge Campos foi um goleiro que chamava atenção também pelo seu aspecto físico, né? Porque ele era baixinho e ele também era um cara extravagante, então chamava muito a atenção. Mas a France Football teve os motivos dela, preferiu colocar essa relação de goleiros que eu falei. Lembrando, Gordon Banks, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Sepp Maier, Manuel Neuer, Thomas Nokono, Peter Schmeichel, Van der Sar, Levi Yashin e Dino Zoff. Goleiros fantásticos, mas o Gilmar não estar nessa lista, para mim, é um grande pecado. Então é isso. Fala Cabido todos os dias, sempre às 11 da manhã. Até a próxima.